Boa tarde, pessoal. Bem-vindos, bem-vindas. Mais uma reunião de debates do nosso LIER. Hoje a gente vai ter a apresentação de um artigo, do primeiro artigo da pesquisa da Séfora Junqueira, Sacerdócio, Ação Social e Repressão na Implantação do Regime Civil Militar, a trajetória de Humberto de Araújo Cavalcante. Séfora, querida, bem-vinda, obrigada, fica à vontade. O microfone está desligado, meu anjo. Funcionou agora? Sim, está funcionando, pode falar. Tá, desculpe. Bom, boa tarde a todos também. Eu que agradeço, professora, e já aproveito para agradecer a todos que tiveram a gentileza de ler o artigo e puderem colaborar comigo, né, nas críticas e sugestões. Bom, esse artigo, como a professora Irene falou, é o primeiro produto que eu tô trabalhando num projeto de pesquisa que eu estou começando a desenvolver. Esse projeto de pesquisa, ele faz parte de um projeto mais amplo da professora Iriné, de coordenação dela, que se chama Agentes e Movimentos Católicos Alagoanos nos arquivos do SNI, do Serviço Nacional de Informação, entre 64 e 79. A professora me convidou para fazer parte desse projeto e, a partir dos primeiros estudos que eu fiz, eu comecei a desenvolver uma proposta de pesquisa, provavelmente para o meu TCC, que até aqui ela deve se chamar Trajetórias Biográficas de 3 sacerdotes católicos investigados pelo SNI na implantação do regime civil militar. Daí, desse projeto, o primeiro artigo que eu escrevi foi esse, né, do sacerdócio, ação social e repressão na implantação do regime civil militar, em que eu trabalho a trajetória de um desses padres, que é o Humberto de Araújo Cavalcante. Então, o objetivo desse artigo segue o objetivo do meu projeto de TCC, que segue, obviamente, o objetivo mais amplo da pesquisa, dessa pesquisa guarda-chuva da professora Irineia, né, que é estudar as relações entre as diferentes religiões e o Estado brasileiro, em que se configurem as lutas pelos espaços sociais de poder em diferentes temporalidades e espaços geográficos. Então, nesse projeto, o meu recorte é a escolha da religião católica, ou seja, eu vou estudar relações entre sacerdotes da religião católica e o Estado brasileiro, no mesmo recorte de tempo, de 64 a 79, aqui em Alagoas. Então, nesse projeto, a gente espera identificar, nos relatórios mantidos pelo SNI, durante esse período, de 64 a 79, sobre 3 padres atuantes aqui em Alagoas, características biográficas que ajudem a explicar por que é que eles, entre tantos outros sacerdotes que atuavam aqui ao mesmo tempo, né, naquele período, por que é que esses 3 padres foram investigados pelos agentes do governo, a fim de compreender melhor as relações entre a Igreja Católica e o regime militar naquele momento. Bom, a partir da contribuição que o projeto da professora Irineia, né, esse projeto mais amplo faz, eu fiz o recorte da contribuição que o meu projetinho pretende fazer. Então, o projeto mais amplo pretende contribuir para o aprimoramento de uma produção de conhecimento crítica e socialmente referenciada, preocupada em avaliar os desafios do processo de consolidação dos direitos humanos e democráticos na sociedade brasileira. A partir dessa justificativa, o meu recorte, no meu ponto de vista, ele se justifica porque os documentos do SNI sobre esses padres alagoanos, documentos esses que ainda não foram estudados, eles fornecem a possibilidade de reexaminar a forma e as bases do processo persecutório do regime militar a partir de uma perspectiva diferente. Ou seja, a partir da fala do Barros, a elaboração do conhecimento histórico consiste precisamente nesse permanente reexame do passado, com base em determinadas fontes e a partir de determinados pontos de vista. Daí eu entendo que eu estou, com esse recorte, adotando um novo ponto de vista para pensar sobre a relação da Igreja
com o regime naquele período, né, pós-64. Então, eu entendo que a abordagem ainda inédita dessas coleções, com foco aqui nos agentes da Arquidiocese de Maceió, vai oportunizar conhecer um pouco melhor o papel social e político da Igreja Católica aqui em Alagoas, conhecer também melhor o sistema repressivo do regime civil-militar como um todo e as relações entre a Igreja e o Estado durante esse período referenciado. Bom, a minha principal fonte, então, vão ser esses documentos do SNI que estão disponíveis no Arquivo Nacional. Então, eu vou usar o Sistema de Informações do Arquivo Nacional, que vocês provavelmente conhecem, né? Esses documentos do SNI, eles estão disponíveis há não muito tempo, a partir de uma lei, de um decreto de 2005, foram recolhidos documentos de vários setores, várias instituições de informação do regime e disponibilizados para o Arquivo Nacional. Então, 2007, 2009, esses documentos passaram a fazer parte do Arquivo Nacional e é desde então que eles estão disponíveis para pesquisa. Lá no sistema do Arquivo Nacional, então, eu estou trabalhando com fundos e coleções do SNI, que formam esse BR, DEFAM, BSB, V8, e é nesse fundo que eu estou procurando informações a respeito dos sacerdotes aqui de Alagoas. Bom, depois, se interessar, depois a gente fala um pouquinho mais sobre metodologia dessa pesquisa, né? Além do sistema de informações lá do Arquivo Nacional, vai me apoiar bastante, eu acredito, o Guia Geral do Arquivo da Cúria, porque como eu pretendo traçar esse perfil ou fazer um estudo da biografia desses 3 padres para encontrar as aproximações e as diferenças entre as caminhadas desses sacerdotes, o Arquivo da Cúria também vai me trazer, já está me trazendo um bocado de informações sobre eles, principalmente na vida religiosa deles, né? Então, é também uma fonte importante de pesquisa, além de uma outra pesquisa em jornais, eu já estou começando a fazer. Não sei até que ponto isso, no andamento do projeto, isso vai ser importante ou não. Mas, com certeza, a minha fonte principal é o CIAN e o Arquivo da Cúria, né? Que hoje eu só tenho acesso ao guia por conta da pandemia, mas o Arquivo da Cúria também vai ser muito importante. Bom, eu coloquei aqui alguns documentos com os quais eu já tenho trabalhado sobre esses padres, para vocês terem uma ideia. Esse primeiro documento é sobre o padre Luiz, que a professora Irineia já começou a se aprofundar na pesquisa sobre ele. Então, os documentos que a gente encontra lá são normalmente informações, dossiês, informes, relatórios levantados por vários órgãos e aí reunidos no SNI. Como esses documentos esse aqui é sobre o padre Luiz de Oliveira Santos, é um desses padres que eu vou pesquisar. O padre Humberto, que é o primeiro padre no qual eu estou me aprofundando, eu já trabalhei, já localizei, eu acho que uma dúzia de documentos sobre ele. Então, esse documento aqui, por exemplo, é o começo e o fim de um documento dele, componentes do primeiro escalão dos governos estaduais na área de jurisdição desse setor lá do SNI. Então, em cada estado aqui do Nordeste, isso foi um relatório aqui do Nordeste, em cada estado aqui do Nordeste, eles receberam as informações de quem eram as pessoas do primeiro escalão do governo, e aí o padre Humberto aparece porque ele estava assessorando o governo do estado à época. Enfim, é nesse tipo de documento, aqui, documentação sobre a SNI, sobre a Igreja Católica em Alagoas, ele aparece também nesse outro documento. Então, numa série de documentos, ele vai aparecer, em relação ao padre Humberto, é bem curioso que o documento mais completo que eu encontrei até agora sobre ele, na verdade, não é sobre ele, é sobre a esposa dele. No momento em que ela era funcionária pública, no momento em que ela está fazendo um curso para ascender na carreira, acontece um questionamento, identificam a relação dela com ele, e aí acontece toda uma pesquisa na documentação que eles tinham reunido sobre ele para
para verificar como é que se diz, da adequação, né, de dar a ela a ascensão ao cargo que ela pretendia. Enfim, tem uma série de documentos. O terceiro padre que eu devo pesquisar é o padre Salomão Almeida de Barros. Esse é o que eu encontrei, por enquanto, menos documentos, mas também foi o que eu pesquisei menos. Bom, até aí, alguma pergunta, professora? Tá indo ok? Tranquilo, querida, pode terminar e depois a gente faz as questões. Tá. Então, para terminar, eu queria falar um pouquinho sobre a bibliografia preliminar ainda, sobre a qual eu estou trabalhando. É claro que eu já parti de um começo muito bom, porque o projeto de pesquisa mais amplo da professora já me traz uma lista bibliográfica muito interessante, né? Eu não trouxe toda ela para o meu projeto, não. Eu selecionei, a princípio, aqueles livros pela recomendação dela e aqueles livros que tem mais, conversam mais com a especificidade do meu projeto aqui, né? Então, eu queria passar para vocês, até aqui, os livros que eu já comecei a estudar ou que eu pretendo estudar. Em relação à metodologia da pesquisa, eu estou trabalhando com o José Assunção Barros, Humberto Eco, obviamente, e esse manual de estilo acadêmico da Nídia Lubisco e da Sônia Vieira. Em relação a método historiográfico, ou seja, para pensar no projeto de pesquisa as questões metodológicas, a professora Irinea me deu uma lista de textos para eu começar a me nortear, que são esses. Aline Coutreau, é um texto num livro que se chama Por uma História, em que ela trata de religião e política. Depois, Emanuela de Jesus e João José Reis e Eduardo Silva, Negociação e Conflito. Um texto da própria professora Irineia, no qual, no começo, ela discute metodologia e as áreas da história, da historiografia. José Paulo Neto, que faz uma introdução ao estudo do método de Marx. E ela me sugeriu também a leitura da introdução do Costumes em Comum, de Thompson. Nesse instante, eu estou mergulhada aqui, eu estou começando a fazer esse estudo aqui, de método historiográfico. Muito no comecinho ainda. Bom, especificamente relacionado ao tema que eu quero pesquisar, eu tenho uma série de livros que eu já comecei a pesquisar, a estudar. Então, relacionados ao regime civil militar, eles meio que se misturam um pouquinho, mas eu tentei fazer uma separação por assuntos. Relacionados que tratam do regime civil militar, instalação, o regime repressivo, comunismo e outras questões, eu tenho do mais amplo para o mais localizado. Para estudar a história do regime militar em si, eu tomei o Napolitano, que tem 1964, História do Regime Militar Brasileiro, e estou fazendo a leitura também do Carlos Fico, História do Brasil Contemporâneo, em que ele discute a morte de Vargas até os dias atuais. Então, ele começa no período dos regimes razoavelmente democráticos, né, entre as duas ditaduras, e depois aprofunda no próprio regime militar. E ele tem um livro menorzinho que é especificamente sobre o golpe, momentos decisivos, que é dele também. Além disso, uma outra referência que eu acho que vai me ajudar muito é o Rodrigo Pato Sá Mota, que escreveu Em Guarda contra o Perigo Vermelho, e ele trata do anticomunismo no Brasil. Pelo que li até aqui, ele vai me ajudar a entender a questão da justificativa do comunismo, né, da luta contra o comunismo. Bom, além deles, tem Lugar Nenhum, Militares e Civis na Ocultação dos Documentos da Ditadura, do Lucas Figueiredo, que deve me ajudar também. O Lugar Nenhum, ele discute o tratamento das informações, da documentação e das informações, ao longo do regime até a década de 80. Depois, eu tenho, aí chegando aqui, todos esses estão
tratam o assunto de forma nacional, né? Aí, a dissertação de mestrado de Rodrigo José da Costa, aqui de Pernambuco, ela vai localizar essa conversa aqui em Alagoas, então ela vai me ajudar a compreender o golpe, a instalação do regime aqui em Alagoas, no governo do Luiz Cavalcante, e eu imagino, eu ainda não estudei esse texto do professor Oswaldo, A Voz do Povo, um regime da esquerda alagoana, mas eu espero que ele também me dê algumas informações. Ele estuda o jornal A Voz do Povo, né, que era comunista, ou seja, que estava atuando naquela época. Então, eu espero que ele também me ajude um pouquinho. Em relação à Igreja Católica, a gente tem os bispos católicos e a ditadura militar brasileira, do Paulo César Gomes, que trata dessa relação da igreja com a ditadura, discutindo os bispos, especificamente, né, a relação dos bispos. Depois tem o Kenneth Serbin, que discute o padre celibato e conflito social, que eu imagino que vai me falar bastante a respeito dos seminários, vai me dar uma noção de como é que era a formação dos padres, como é que era o funcionamento, a ideologia, ou seja, como é que era o pensamento nessa formação deles nos seminários. Sérgio Ricardo Coutinho tem um artigo chamado Repressão na Igreja no Brasil, reflexo de uma situação de opressão, ainda nacional, né? Fernando Mesquita Medeiros tem, a princípio eu estou lendo 2 artigos dele, que são, um artigo e um livro dele. O artigo é a Igreja, Esquerda Católica e Anticomunismo nos anos 60 e 70, e o Homo Inimicus, Igreja Católica, Ação Social e Imaginário Anticomunista, que me orienta sobre, sobre a história da Igreja Católica aqui em Alagoas, ao longo desde o início do século, né? E a ação social, a instalação, o começo do funcionamento da ação católica, da ação social católica, e, enfim, ele vai me ajudar bastante. E, claro, o artigo que a professora Irineia já produziu nesse projeto que a gente já teve a oportunidade de ler, né? Então, basicamente, essa é a referência bibliográfica na qual eu estou me apoiando até aqui, no princípio ainda, né? Mas até aqui é essa referência na qual eu estou me apoiando. É claro que, de vez em quando, eu vou também na internet para buscar algumas histórias e algumas informações, então aqui tem mais 2 sites também que me serviram como referência. Bom, para fechar, então, eu trouxe aqui as considerações finais do meu projeto, que mais ou menos falam sobre o artigo também, né? Então, a análise dos documentos que eu já encontrei no fundo do SNI até aqui, ainda em andamento, né, nessa pesquisa, ele já está me permitindo resgatar, com a ajuda do arquivo da Cúria, fazendo esse paralelo na trajetória desses sacerdotes, ele já está me permitindo resgatar, como o meu artigo mostra, a trajetória do padre Humberto de Araújo Cavalcante. Não que eu acho que ela já está esgotada, não, mas já tenho a noção de que eu consigo, talvez, desenhar essa trajetória dele. Os documentos, via de regra, eles dão destaque ao padre Humberto na relação dele com elementos tidos como subversivos ou esquerdistas, seja participando de reuniões de trabalhadores, recebendo publicações comunistas, exprimindo opiniões progressistas quanto às questões sociais, corroborando as teses de outros autores, né, que eu já estou começando a estudar, que defendem esse vínculo entre a atuação eclesial na ação social católica e a repressão do regime militar. Então, eu entendo que as informações encontradas até agora parecem mostrar que o interesse dos agentes do sistema repressivo pelo padre Humberto se devia às suas opiniões progressistas identificadas na sua fala e nos seus escritos. De forma que outros sacerdotes alagoanos, contemporâneos do Humberto Cavalcante, que aparecem também nesses documentos encontrados, me levando a crer que a ampliação desse universo de análise, incluindo esses outros padres, pode fortalecer ou não essas primeiras conclusões, além de poder enriquecer a compreensão sobre a atuação dos membros da Igreja Católica Alagoana durante o regime civil-militar. Então, essa é a minha expectativa.
Eu comecei estudando o Padre Humberto, em seguida eu vou me aprofundar nos outros dois. Pode ser que apareçam outras figuras interessantes, mas provavelmente eu devo limitar nesses três para poder caber num TCC, pelo menos a princípio. Bom, era isso que eu tinha a dizer. Ok, Séfora, muito obrigada. Escuta de vocês. Vamos abrir, então, o debate. Quem quiser começar pode levantar a mão. Cezinha já levantou a mão. Pode falar, César. Boa tarde a todos, né, e a todas. Séfora, assim, antes de mais nada, eu gostei do seu texto, mas ao mesmo tempo eu fiquei um pouco triste, né, em relação porque quando ele começou a esquentar, você terminou. Mas assim, eu gostei muito dele, ele tem demonstrado, assim, essa pesquisa que tanto você quanto a professora estão desenvolvendo, tem mostrado ter, que vai ter muito pano de manga, né, futuramente para outras pesquisas, pode desembocar muitas outras pesquisas, e isso é bem importante, e também devido à questão por ser uma pesquisa inédita, né, e eu acho que isso já destaca. Mas, assim, eu tenho algumas considerações a fazer que a partir da sua própria fala, nesse momento, eu já percebi que está muito resumida a essa questão que você ainda está se encaminhando nela, na pesquisa. Então, eu senti falta de alguns textos que talvez possam ser pertinentes para você. Eu vi que você já mencionou outros, né, que são de extrema importância, como essa e como esse texto do Paulo César Gomes, né, sobre os bispos. Mas, assim, eu queria destacar alguns aspectos. Quando você fala, assim, pelo seu título, dá logo a entender que você quer trabalhar com trajetórias, ou seja, é, biografias históricas. Então, eu senti, pelo menos na sua fala também, você falar sobre autores que trabalham relacionamento com essa técnica de pesquisa. Então, talvez fica a dica para você tentar uma lida, né, sobre Carlos Ginzburg, o Giovanni Levi. Tem um texto lá no Novo Domínio da História que fala em específico sobre a questão do estudo com as biografias. Eu acho que seria pertinente para você, certo? Você lê o texto você menciona na sua fala, mas você não mencionou no texto a coletânea do René Raymond, né? Por uma história política. E tem nessa coletânea um capítulo específico que fala sobre biografias. Então, eu acho que seria interessante você também dar uma olhada. Que talvez assim possa lhe ajudar ali enriquecer em relação a esse diálogo, né, com essa técnica que você quer fazer. Outro ponto é com relação a textos mais específicos. Eu senti falta, por exemplo, do Scott, né, que ele tem um texto lá que ele menciona, principalmente nessa parte do contexto, quando você está destacando os anos 50, né, que é quando, segundo a própria historiografia da igreja, começou toda essa virada da estrutura eclesiástica para essas questões sociais, certo? Então, também tem um texto bem interessante, que eu acho que seria pertinente para você, que é o do Emmanuel Decante, né, que é Católicos Radicais no Brasil. Esse texto está bem fácil de ser encontrado, ele está disponível em PDF mesmo, pelo próprio Ministério da Educação. O do Scott é mais específico, a segunda e a terceira parte, eu acho que seria bem interessante você dar uma lida. Talvez outro livro interessante seria o da Marina Bandeira, que deixa eu ver, eu anotei aqui o título. A Igreja Católica na Virada da Questão Social. Seria bem interessante você ler também esse texto. Outro ponto, talvez, também, é que você mencionou um livro
Kennedy Serbin, né? Inclusive, eu tenho esse texto, eu tenho esse livro, eu acho ele bem, me ajudou muito na minha pesquisa lá do mestrado, mas eu acho que ele é muito amplo, no sentido que ele pega desde o século XVI até 2000 e alguma coisa, até o final da... Mas talvez realmente possa, tem esse diálogo que você disse relacionado à questão dos seminários, então pode lhe ajudar. Mas tem um outro texto dele, em específico, que é o Diálogo na Sombra. Eu senti a falta de você mencionar, que é quando ele fala sobre essas relações entre os bispos e a ditadura militar, certo? Então, eu acho que seria interessante você dar uma conferida nesse texto também. Outro ponto também é quando você menciona aqui sobre a questão... Não, eu sei que não vai, assim, pelo seu texto não vai ser a sua preocupação nesse momento falar sobre ação católica, né? Assim, de forma direta, mas tem um texto também que é do Ivan Aparecido, que ele fala exatamente sobre a formação dos ciclos operários e da ação católica, entendeu? Então, eu acho que também poderia lhe ajudar, de certa forma, lhe situar, porque a questão da ação católica aqui no Brasil, no Brasil não, em Alagoas, pelo menos eu enxergo assim como fosse foi um movimento tardio a uma mobilização que já vinha acontecendo há muito tempo. Então, que já vinha acontecendo há décadas antes em outras localidades no Brasil. Então, seria interessante você dar uma lida também sobre esse texto do Ivan Aparecido Manuel. No demais, eu não tenho, assim, com relação ao conteúdo em específico, eu não tenho muito o que falar, né? Como eu disse, eu enxergo que é uma pesquisa que tem tudo, que tem muito pano para manga e que é algo assim que vai trazer uma grande contribuição, né, assim, para a própria história de Alagoas. Acho que só isso. César, muito grata, aliás, gratíssima pelas suas sugestões. Então, eu peço desculpa, né? Realmente o artigo é um primeiro artigo, né? Eu estou começando ainda a Você pedir desculpa não, querida. Imagina. Então, eu estou começando a trabalhar nesse projeto. Eu estou ainda começando a fazer o projeto de pesquisa. Então, eu comecei, claro, antes de fazer o projeto, a gente dá uma pesquisada, né? Então, eu já trabalhei um pouquinho com as fontes, mas bem pouquinho, só o suficiente para saber que vai dar suco, né? Agora eu preciso mergulhar nas questões de metodologia e de contexto histórico, etc., para depois poder voltar para os documentos mesmo. Então, por enquanto, eu não tinha muito material para fazer um artigo mais profundo sobre a vida dele. Por isso aqui está meio raso, mas pelo menos já deu para começar a escrever alguma coisa, né, que era importante para mim, para poder, com esse produto, eu ouvir sugestões e ter essa ajuda de vocês. Eu agradeço muito a todas as referências que você me mandou, que você me falou e sugeriu. Concordo com essa questão da biografia é inédita para mim, eu não tinha pensado nisso, não. Porque, assim, César, não é que eu vá... O meu interesse, minha intenção não é levantar a biografia dessas pessoas por elas mesmas, né? A minha intenção é conhecer a trajetória deles para que nessas trajetórias eu consiga enxergar os elementos em comum que fazem com que eles fossem interessantes de serem investigados, de serem acompanhados, né? Mas, então, eu não tinha me passado pela cabeça essa questão da escrita da biografia em si, que eu achei super interessante. Eu vou pensar sobre isso e vou dar uma olhada nesses textos que você falou. Eu acho que é isso. Muito grata. Se você pudesse escrever para mim esses títulos, eu agradecia ainda mais. Eu fui anotando aqui, eu acho que eu consegui pegar quase tudo, mas...
Tá certo. Obrigada, César. Deixa eu só me intrometer. Só um pitaco aí, no comentário, Cezinha, que você falou sobre a ação católica em Alagoas aqui ser tardia, eu acho que você está exagerando no tardio, porque a ação católica aqui ela é de 39, a ação católica brasileira é dos anos 30, do início dos 30. Esse tardio aí com 5 aninhos de diferença, talvez, acho que você está sendo mal com a galera aqui. Acho que o povo aqui estava ligado nos movimentos, né? E aí eu acho assim, de fato, o que acontece com esses nossos trabalhos? A Séfora, ela está começando a conhecer a bibliografia agora, e realmente ela vai ter um tempo aí que ela vai poder mergulhar nessas referências, que boa parte delas são essas mais conhecidas, clássicos importantes, que o César referenciou, e ainda a gente ainda falta um trabalho que nos desse uma base melhor para a ação católica aqui. Tem o trabalho do Fernando que acaba servindo para tudo, mas a ação católica aqui ela teve um espalhamento muito forte e que isso precisa de mais de uma pesquisa para isso. Mas acho que não vai ser Séfora que vai dar conta disso. Mas vai ser importante compreender o impacto que essa ação católica teve na formação desses sujeitos que interessam na pesquisa dela. Não, mas 1939, Cezinha, 40, tipo, tá ali. Você quer que seja tardio? É uma diferença, eu acho que é uma diferença, não é tão assim brutal do início da atividade aqui. E isso porque a gente também não sabe, e isso porque a gente também não tem uma pesquisa melhor sobre o período do Dom Santino, né? Para saber, pelo menos na formação do seminarista, se esse debate ele não aparecia, já que os registros que a gente tem do Bispado do Santino são muito precários, né? Aparentemente não teria essa preocupação, e de fato Dom Ranulfo chegando com a ação católica, mas só estou implicando aí com o seu tardio. Tardio é tardio, né? Eu acho que ainda estava no quente da hora ainda, talvez. Mas enfim, estamos viajando. Pessoal, quem mais? Conversar com Séfora. Séfora, desliga só a sua apresentação aí, meu bem, para a gente ficar com a telinha aqui do mosaico. Obrigada, meu anjo. Quem estava querendo falar é a dona Lília Rose, que se botou aqui no chat como a próxima. Lília, pode falar, meu bem. Está sem áudio, está sem microfone. Continua sem áudio. A Lília está testando lá. Enquanto ela tenta, Aline, meu anjo, pode falar. Oi, gente, me escutam bem? Sim, perfeita. Que saudade de você. Saudade, gente. Boa tarde. Espero encontrar todos e todas bem e com saúde, né? Jadson, professora Irina e os demais também. Se minha internet falhar, minha gente, só avisar aqui no chat, ficar ligada. Eu fiquei muito... pedi desculpa que eu não consegui antes participar. Hoje consegui, não tive nada na minha agenda. Eu disse, nossa, e quando eu vi que era o projeto da Séfora, eu fiquei muito feliz porque eu estava com várias dúvidas a respeito desse tema. E, inclusive, eu até falei para a Vanessa, Vanessa, pelo amor de Deus, me manda esse texto, porque eu me perdi nas conversas e não estou mais encontrando. E eu queria parabenizar a Séfora, eu gostei muito do texto, gostei muito da temática, e eu tenho mais dúvidas que eu não sei se é para o seu texto ou se é para me ajudar, Séfora, porque eu fiquei muito, muito feliz quando eu li o texto, eu gostei muito, acho que, e inclusive parabenizar você, não tenho grandes contribuições, mas eu tenho perguntas que eu acho que podem me ajudar também. Eu fiquei com muita dúvida quando eu comecei a usar os documentos do Serviço Nacional de Informação, porque primeiro eu não sabia nem como referenciar os textos, os documentos, porque eu procurava em outros trabalhos e eu ficava
com muita dúvida de como referenciar. E eu queria que você partilhasse um pouquinho como foi que você chegou no processo de referenciar, o processo mesmo metodológico lá no Arquivo Nacional, de pesquisa, quais foram as suas palavras-chave e tal, para você chegar a estes documentos, e como é que você está lidando com o processo tanto de referenciar o documento no texto, mas também na referência final. Eu fiquei com muita dúvida quando eu comecei a pesquisar sobre os documentos do Serviço Nacional de Informações. E outra coisa que eu queria também comentar com você, partilhar, é um texto do padre José Comblan, ou Joseph, mas ele abrasileirou, então vou chamar ele de José Comblan, que é um padre que ele teceu a teologia da enxada, e a teologia da enxada foi muito importante para os movimentos rurais, para seminários aqui no Nordeste, mas também na América Latina. E quando ele foi expulso na ditadura civil-militar do Brasil, em 72, ele produziu um texto, A Ideologia Nacional. Ele produziu já no processo de exílio, e ele produziu lá no Chile, e eu acho que pode ser, tem me ajudado, e não sei se pode te ajudar também a compreender como é que se deu esses aparatos do Estado frente aos padres e à ala progressista da Igreja Católica aqui no Brasil e particularmente no Nordeste, em Alagoas. É um padre que passou muito tempo no processo mais dos interiores do Brasil, mas também da América Latina, produzindo textos que adentram nos Brasis rurais. E quando eu vi, quando você fala que o Humberto, lá naquele processo de entrevista dele, que ele coloca se ele participava do grupo de orientação rural dos sindicatos em Alagoas, eu fiquei, nossa, será o que ele vai responder? Eu fiquei fritando sobre isso. Se você pudesse colocar, se você tem mais informações dele junto com os sindicatos rurais aqui em Alagoas, como é que é esse processo também, porque eu fiquei tem poucas referências aqui em Alagoas, quando se fala sobre a produção, tanto de padres e intelectuais, mas também dos sindicatos rurais. Tem pouca coisa. Aí, quando eu vi que você colocou, mas ele disse que não tinha participação, mas se você encontra depois, que pode ser também uma estratégia dele de se livrar também daquele depoimento, Se encontra depois mais trabalho, mais documentos, relatos que fala dele com essa aproximação com os sindicatos rurais, com os movimentos rurais mais voltados à esquerda aqui em Alagoas. E outra questão que eu queria também partilhar contigo, queria perguntar se você também encontra mais padres, ou então mais movimentos voltados para a questão rural, sindicatos, pastorais progressistas do meio rural em Alagoas, nos documentos do Serviço Nacional. Aí, se você pudesse partilhar, são fritações que eu queria, se você já tem alguma coisa, mas são perguntas mesmo, curiosidades. E parabenizar pelo texto, gostei muito do seu trabalho, acho que vai dar um super mega trabalho, então, assim, parabéns. Eu sei que logo no início da pesquisa a gente fica com muita ansiedade, mas também com muito pé atrás, mas gostaria de parabenizar. Acho que, como o Cezinha disse, vai trazer boas contribuições. Então, era isso, muito mais no campo das curiosidades, Séfora. É isso, professora Irineia, obrigada. Legal, Aline, obrigada pelo feedback, realmente você tem razão, eu estou nesse momento bem inicial que a dúvida é bem completa, será que interessa, será que faz sentido estudar isso, Então, agradeço muito o feedback do César e seu também. Em relação, a primeira coisa que você falou foi em relação ao meu método de pesquisa e as referências, As referências, eu confesso que estou como você também, você viu que no artigo eu pus a referência direta, eu coloquei o documento, partindo da premissa, que ainda é muito inicial, de que com esse número de documento, você vai chegar exatamente nesse documento lá no CIAN. Eu fiz alguns testes, fiz algumas verificações, e até aqui você chega, Então, se você entrar no CIAN e colocar aquele número que está ali, você vai chegar no documento certo. Agora, eu ainda tenho que me aprofundar um pouquinho mais nisso para poder ter certeza. No CIAN, eu estou também muito no começo, Então, eu parti do trabalho que daquilo que a professora Irineia já tinha feito, então eu comecei pesquisando o padre sobre o qual ela já escreveu, e os companheiros que apareceram, os nomes que apareceram nos trabalhos, nos documentos que a gente achou dele, eu fui jogando também no CIAN. Por enquanto, eu só usei os nomes dos padres, porque
não deu tempo ainda de fazer muito mais. Eu imagino, na minha metodologia, no projeto, eu falo em usar também palavras-chave como ação católica, como seminário, enfim, buscar outras palavras que façam sentido no assunto, a partir do envolvimento de Dom Helder. Eu acho que também uma busca, numa próxima etapa, dos bispos, das autoridades. O meu trabalho não pretende, como outros trabalhos já fizeram, focalizar nos bispos, nessas autoridades, mas eu acho que buscar essas autoridades num pente fino, provavelmente, talvez eu ache também informações sobre os meus padres nesses documentos, né? Então, basicamente é isso que estou pensando por enquanto. Estou respondendo a sua... Tá. Que mais? Em relação você falou em relação às informações sobre essa relação da igreja com os sindicatos rurais, né, com os trabalhadores rurais. Desses meus 3 padres, sabe, Aline, o padre que professora Irineia estudou, que foi o padre Luiz de Oliveira Santos, ele tem mais relação com o campo, e o padre Humberto, ele tem mais relação com a cidade. O padre Humberto era um homem da cidade, sabe? Ele nunca lidou no campo. O padre Salomão, não sei ainda o que é que eu vou encontrar nele. Mas, dos 2 primeiros, o primeiro está mais no campo, trabalhava lá no litoral norte, né? E o padre Humberto é um homem da cidade. Então, ele foi professor, ele foi escritor, padre, e depois, quando ele deixa de ser padre, ele vai continuar sendo professor e passa a atuar com cargos mais políticos, de assessoria ao governo do estado, enfim. Então, ele é bem da cidade. O que não quer dizer que ele não tenha relação com esses movimentos no campo. Então, até aqui, o que eu encontrei foi ele sendo convidado para inaugurações, fazendo palestras. Então, a impressão que eu tenho é que na fala dele, o discurso dele é bastante progressista. Os documentos não trazem o discurso, eles trazem só essas pistas, né, ele fala, de algumas palavras, algumas expressões que ele usa nos documentos que eu encontrei até aqui. Agora, uma intenção que eu tenho é ir atrás do que ele escreveu. Ele fez algumas publicações, só que, por enquanto, eu não estou conseguindo fazer isso por conta da pandemia. Eu sei, eu acho que tem um livro dele lá no arquivo do Estado, lá no Jaraguá, que eu já encontrei numa relação de documentos lá, um livro dele, mas não sei se está lá mesmo, porque eu não pude estar fechada esse tempo todo, eu não pude ir lá. E pela fala... Eita, travou, Séfora? Travou? Travou, agora voltou. Pode falar. Então, eu estava falando, pela fala do Suragi, ele escreveu outras coisas também que eu não encontrei ainda. E aí, talvez, nessas coisas que ele escreveu, eu entenda melhor se ele era só convidado ou se ele teve alguma atuação efetiva. Tá? Mas eu vou ficar atenta. Tá? Eu também quero responder essas coisas. Prometer, gente, porque de fato interessa, né? Aline, obrigada aí pelos comentários com Séfora. Pois é, essa coisa da referenciação, ela deixa um pouco em dúvida, porque a documentação, ela está dentro de uma coisa que está dentro de outra, e os dossiês às vezes são amplos, é um conjunto de fontes, né? De diferentes documentos que são montados numa compilação. Eu acho que essa solução que a Séfora deu de colocar o código, ele é importante, porque ajuda de fato a fazer esse resgate de você encontrar onde está. Mas pelas normas da BNT, você tem que usar aquele esqueminha, por exemplo, arquivo nacional, fundo tal, disponível em, e aí você, pelo menos assim, acho que consegue referenciar de maneira mais simples, né? No trabalho que eu escrevi, eu acabei fazendo notas de rodapé gigantes, indicando data, indicando a origem do documento, mas às vezes fica meio confuso para o leitor ler aquilo tudo ali, parece que embaralha, né? E aí talvez colocar o código seja o mais rápido, né?
uma dica de referenciação cruzada para o arquivo do Cian é que, às vezes, se a gente coloca um termo muito abrangente, ele pega um período grande. E aí a gente tem que fazer o recorte pela temporalidade que é possível fazer na consulta ali. Outra coisa, por exemplo, eu consegui encontrar muito documento diretamente relacionado aos padres quando eu coloquei a Arquidiocese de Maceió. Então, veio muita coisa sobre a Arquidiocese de Maceió. E aí incluía esses dossiês e processos em relação aos padres, mas também em relação a outros movimentos, por exemplo, na década de 80, os padres atuando em Palmeira dos Índios, os padres canadenses, que até o Marcelo está aqui, o Marcelo se interessa por esse debate, né, dos padres canadenses. Então, padres envolvidos com a questão dos sindicatos rurais, Aline, eu acho que a sua pergunta é boa, porque é isso, de fato, o Luiz Santos, ele estava lá na linha de frente, ele estava lá no interior, e ele atuava diretamente em fundar sindicato, ajudar a organizar sindicato e fazer lá as mediações de conflitos e tal, né? E ele, tanto que ele se ferrou mais por conta disso. O Humberto, ele estava mais naquela coisa da formação, então, na formação intelectual no Soral. O Salomão, ele também teria participado mais nessa parte da formação de lideranças para atuar nos sindicatos. Agora, tem outro padre, que é o de Penedo, o Veríssimo? Não. E o Delbrando. O padre Delbrando, que inclusive tem uns trechos curtos sobre ele, mas ele teria sido um dos mais também que entraram em embate, né? Ele estava atuando também na fundação de sindicatos rurais na região de Penedo. Então, você consegue caçar mais ou menos a galera assim, picadinho, né? Mas eu acho que vai dar muito pano quem parar para olhar a questão dos padres estrangeiros. Porque esses padres estrangeiros, eles estavam muito visados. E eles estavam atuando ali na região de Palmeira, em conflitos bem diretos também, né? Então, a documentação deles está disponível, dá para olhar. E aí você mencionou o Comblan, massa demais, porque você bota o nome de José Comblan lá, você vai achar os processos tudo dele, você já deve ter olhado, né? E o Osnar, na qualificação de doutorado dele, ele faz uma pequena análise aí dos comentários que o Comblan vai fazer a respeito da participação da igreja, desse momento aí que você está referindo, né, de 72, com aquele texto dele, Ideologia Nacional. O Comblan, ele é muito... Me parece que ele tem uma visão muito... Ele é realista, mas ele tem uma visão de referência, de quadro, ele consegue, assim, observar a conjuntura de uma maneira muito esperta, muito ligada, né? E tanto que ele vai ser expulso do país e tal, né? Então, eu vou te passar, eu vou ver com o Osnar a qualificação dele, se ele deixar, eu te passo, né? Porque o trabalho dele ainda está em construção, mas é bastante bacana. Enfim, eu me empolgo também, muito bacana, obrigada, Aline, aí as discussões. Lília, a Lília fez um montão de comentários aqui no chat. Você não consegue falar mesmo não, Flor? Senão a gente tem que ler aqui para a Séfora. Acho que não, né, Lília? Tá ruim aí, né? Tá, então deixa eu falar aqui. Bem, são dicas e correções que a Lília está fazendo, Séfora, para contribuir. Primeiro, repete a discussão sobre a pesquisa mais ampla na página 2 e na 5. Acho que você pode deixar num lugar só, de preferência na página 2. Segundo, tenta fazer, eu acho que frases curtas e argumentos mais fechados. Evitar deixar frases soltas. Na página 3, tu deixou pelo menos 2. Coloca um conectivo, encaixa no parágrafo anterior, tenta desenvolver um pouco mais a ideia. Então, sugestões de revisão, né? Será que Ginsburg também não te ajuda com a pesquisa pelos nomes? Ela está perguntando. Lá na microhistória e outros ensaios. Obrigada, Lília. Séfora quer comentar? Ela também diz aqui que amou as fontes, o debate que está propondo, inclusive está aprendendo. Porque está leiga. Eu quero agradecer pelas sugestões. Marcelo levantou a mão. Fala, Marcelo. Falou dos padres canadenses e você já se agitou, né?
Liga o microfone, Marcelo. Acho que agora foi. Agora foi. Beleza. Boa tarde a todos. Sempre bom estar aqui no grupo, né? E é bastante animador ver assim, as pesquisas do pessoal. Eu da Séfora, o pessoal que trabalha, e quando fala os padres canadenses, eu digo, eu estou aqui. Em relação ao trabalho... Licença, só um minutinho. Desculpa aqui, pessoal. Ao vivo não tem essas coisas. Certo. Deixa eu retomar. Bem. Sim. Eu achei bastante interessante o trabalho da Séfora, né? E porque segue, eu vou um pouquinho atrás do que ela trabalha, né? E, assim, quanto mais o pessoal estiver discutindo, é mais interessante, porque você vai vendo outros pontos de vista. Uma dica, não sei se é dica, ou cada projeto tem a sua metodologia, mas eu queria dizer, essa foi uma experiência que eu tive aqui em União, né? Após ver alguns arquivos dos padres assim, canadenses, padres estrangeiros aqui em Alagoas, aqui eu me interesso aqui pela paróquia de União em si, e os arquivos do SNI, eles dão indícios, né? Eles são muito resumidos. E eu fui fazer uma visita aqui ao Sindicato Rural, aqui de União, e cheguei lá para conversar, para conhecer mesmo, né? Já que a atuação aqui, no caso do SNI, de observação, é basicamente em relação aos arquivos, as ações referentes ao sindicato, a relação aos trabalhadores rurais. E lá eu conversando, lá, por coincidência, tinha um senhor já de idade, que ele foi um dos primeiros a ser presidente do sindicato, aqui participou da formação do sindicato, e ele foi falando abertamente, né? Até quando ele começou a falar, eu me animei, perguntei se poderia gravar, mas ele não deixou, ele não quis, ele disse, não, quero não. Disse, mas tá bem. Então, e ele foi falando espontaneamente, né? A gente conversando, e ele dizendo que sofreram muitas perseguições, eles se encontravam escondidos, à noite, as reuniões do sindicato eram sempre bem sigilosas entre os membros, né? Então, eu fui percebendo que ia muito além do que tinha nos documentos, né? Nos relatórios, no dossiê, que fazia algumas menções, mas não, eu não tinha ideia da dimensão que era, né? E, assim, ele falando no relato dele, e ele disse, mas quem sofreu mais foi o padre Emílio. Aliás, padre Bernardo. Aí, aí me chamou a atenção porque eu não toquei nenhum assunto dos padres, né, da atuação dos padres. Mas ele, espontaneamente, ele disse que eles participaram da organização e ele foi um dos que sofreu mais. Só que ele não se aprofundou muito nessa parte, né? E eu também era uma conversa, um primeiro momento, né? E eu queria organizar, que eu só fui para conhecer o sindicato e não tinha traçado uma estratégia, foi só para conhecer mesmo. E ele foi falando, né? Então, eu achei interessante porque muito mais do que tem nos documentos do SNI, me parece o dia a dia. E, assim, até o foco das ações. Porque aqui em União, foi na paróquia aqui de União, foi onde eu foquei para procurar documentos, né, do SNI. E eu só encontrei praticamente documentos referentes à ação dos trabalhadores rurais, do sindicato, a questão fundiária. Mas só que eu já vi outro depoimento do jornalista Iremar, que ele dizia que o grupo de jovens era muito animado, as discussões, a questão do papel das mulheres. Então, eles tinham reuniões e me parece que eles
tocava em temas progressistas. E uma coisa que é até que ele brinca, porque quem conhece aqui a União dos Palmares, se conhecer aqui a cidade, vai saber que onde eles faziam reuniões era de frente à delegacia. A escola Fernando do Juazeiro. Inclusive, ele até brincava, né? Quando eles iam se reunir. Poxa, Marcelo caiu. Contando os babados. Acho que daqui a pouco ele volta, gente. Eu ia perguntar para ele a data aí desse grupo de jovens atuando, porque se a galera da Pastoral da Juventude, o Pastoral da Juventude do Meio Popular, foi a década de 80, 90. Não, Pastoral da Juventude do Meio Popular, acho que foi, né? 80, 90, 2000. 90, 2000 por aí. Pois é, na parte alta da fofoca, né? Eu acho que eu tinha confundido, eu tinha comentado Palmeira dos Índios, Aline, mas acho que é a União dos Palmares mesmo, viu? Que o Marcelo estava comentando. Porque se você provavelmente está fuçando lá no Cian, deve ter jogado, né? Você deve ter visto a série de documentação que tem sobre as atividades políticas dos movimentos de trabalhadores rurais, né? Deve ter aparecido para você bastante coisa sobre o MST aqui. Enfim, vamos seguir enquanto o Marcelo não volta. Alguém mais quer fazer algum comentário? Eu acho que seria interessante, Séfora, eu que estou pedindo já é a minha pergunta. Se você pudesse explicar um pouquinho por que você, desses padres, você preferiu... Ah, o Marcelo está voltando. Mas aí depois eu pergunto, então. Marcelo, continua, que você caiu. Desculpa. Não, eu me auto-sabotei aqui. Eu com a mão bati no celular e ele saiu da reunião. Eu não uso o celular para reunião, mas hoje foi a ferramenta que tinha a mão. É a verdade, César. Eu fico assim emocionado, aí acabei batendo aqui. Sim, aí, que nem eu ia dizendo, os relatos assim em relação às ações dos padres, eu não sei, eu acho que no decorrer dos trabalhos aí o pessoal que tiver fazendo e eu se tiver coragem também de contribuir nesse sentido, eu eu tenho uma hipótese aqui, já vendo algumas discussões, até pegando o trabalho da professora Irineia sobre os padres agitadores, aqui o trabalho da Séfora que ela apresentou agora. Assim, eu tenho uma hipótese que, às vezes, não sei se é o caso, o da Séfora já fugiu um pouquinho dessa hipótese que eu tenho, mas que o poder local, o SNI se interessava muito com a questão de quem eram as pessoas que os padres se envolviam em conflito a nível local. Porque o que me espantou por não ter achado nenhuma documentação, foi que a ação dos padres canadenses aqui, principalmente o padre Bernard, ele envolvia a juventude, ele trazia a juventude para encontros, e a temática era justiça social, né, muitas vezes, questão sobre o papel da mulher na sociedade, e até uma brincadeira que da pessoa que fez o relato, ela dizia que quando eles se reuniam, né, até o pessoal brincava, dizia, olha, lá vão os subversivos se reunir, né? E em relação a essa questão, a questão da juventude e tal, não achei nenhuma citação. Achei, sim, alguns relatórios, né? Um pouco superficial até, em relação à questão dos conflitos agrários, né? Do sindicato, né? A questão da violência no campo, né? Tem até uma passagem de um documento que eles dizem que era preciso intervir porque o nível de exploração era tamanho que essas pessoas poderiam cair na malha do comunismo, né? Se influenciar, porque ele tem até uma relação imensa lá de trabalhadores que não tinham férias, não tinham 13º, uma série de violências, pessoas que viviam agregados em terra da usina, que ele conta até um caso de um envenenamento da água dos animais, que até os urubus que comeram da carniça do animal morreu.
Isso o agente do SNI, né? Então, me parece que o poder local interferia muito nessa questão dos conflitos, que nem o trabalho da professora Irineia. A questão do conflito com o fazendeiro, o latifundiário, me parece que chamava mais atenção do que propriamente, nesse caso assim, particular, aqui em União, eu achava que ia encontrar alguma coisa sobre a juventude, sobre a participação das mulheres, nas reuniões do grupo de jovens, né, das reuniões com o padre Bernard, mas não, no SNI, não, pelo menos até agora, não encontrei nenhum relatório, nenhum dossiê, nem nada, né? E tem um documento, talvez, eu não sei se interessa a Senfra, que eu achei interessante porque ele faz uma catalogação dos padres estrangeiros e ele tem uma pergunta que ele diz assim, ação social. Aí tem a relação padre fulano, normal. Padre ciclano, não, atípica, tipo. Eu não sei se o termo era esse que ele utilizava, mas ele vai fazendo essa classificação. Olha, o padre fulano, a ação social dele é normal. O padre fulano não é normal a ação social. Aí eu percebi que alguns desses padres eram os que faziam ações sociais de conscientização. Não assistencialista. Porque você vai ter muita ação assistencialista. Né? Aqui, assim, entre os próprios padres, aqui em União, eles dividiam a paróquia, no sentido de dizer, eles caminhavam com a paróquia, mas aqui você tem o padre Bernard e o padre Donald. O padre Donald, ele é uma figura, assim, conhecidíssima na cidade, porque ele tem muita ação social. Tipo, a primeira casa de acolhimento de jovens foi ele. O hospital São Vicente de Paulo, assim, ele contribuiu muito para o funcionamento. A Casa dos Pobres, que é uma casa que recebe idosos, também tem ação dele. Então, tem muita ação social dele, de assistencialista. Quando você parte para a questão de conscientização e educação popular, nesse sentido, parece que entrava em conflito. Que ele, inclusive, até no documento do CNI, dizia que ele tinha sofrido a ameaça de morte por esses fazendeiros latifundiários com quem ele tinha conflito, né? Então, isso tudo, assim, o relato eu esqueci o nome dele agora, do senhor do síndico, foi muito esclarecedor, assim, me ajudou muito. Eu até vou procurar ele novamente e vou ver se ele deixa eu gravar, vou organizar mais. Eu não vou numa visita, vou uma coisa mais oficial, né? E outra coisa, eu até consegui o contato com o padre Bernard, no Canadá. Hoje ele está no Canadá, já é idoso, já. E, assim, eu não sei qual a conclusão que eu tiro do contato que eu tive com ele. Eu me apresentei, disse que estava iniciando um trabalho na área de história, né? E sobre a paróquia de União, tal. E eu queria ver se ele poderia participar. Foi no período que ele estava. Aí ele prontamente respondeu o e-mail, disse, não, eu estou aqui à disposição. Tal. Depois eu mandei um questionáriozinho, né? Com algumas questões sobre a atuação dele, a questão do sindicato, a questão que eu vi lá no SNI, e ele não me respondeu mais. Aí eu não sei que conclusão eu tiro. Se ele não recebeu o e-mail, se foi spam, eu não sei o que dizer. Já faz um tempo, né? Já faz um mês faz acho que quase 2 meses. E ele não me respondeu. E eu me segurando para não mandar outro e-mail, esperando ver se ele dá o ar da graça. Mas, como ele não deu, eu estava até pensando de mandar um desse domingo, de ontem para hoje. Mas aí eu não mandei em si. Estou esperando ver, né? Então, essa questão das fontes orais, assim, no caso do SNI, dos documentos, talvez seja interessante se conseguir pessoas assim que vivenciaram os fatos, eles podem, eu acho, contribuir e dar uma visão bem ampla. Porque eu acho que os documentos do SNI em si, eles são bem, assim, genéricos, assim, não dá bem para você ter uma noção da realidade. Dá para dar indícios. Você pode pegar caminhos ali pelos documentos, assim, mas
nas fontes locais, eu acho que a Cúria deve ter um local que ainda não foi, o arquivo público. Para mim, que eu me interesso um pouquinho da relação com os sindicatos, eu encontrei algum material nas revistas da CONTAG, né, Confederação Nacional de Trabalhadores da Agricultura, até sobre a União mesmo, né? E até sobre a relação, parece meio conflituosa, entre sindicato e o sindicato formado pelos padres, né? Porque até da CONTAG ele diz, o sindicato foi, mesmo tendo sido um comentário que ele faz, com a morte de um trabalhador rural aqui da região, né? E ele diz, mesmo tendo sido criado pelos padres, lá eles também sofrem pressão, né? E, assim, tem uma professora da UFPE que também trabalha a questão do sindicato, ela até é um pouco dura em dizer, olha, os sindicatos formados pelos padres era só para conciliar. Eles não tinham interesse de estar questionando o poder local, não. Então, essas relações bem amplas que você encontra quando você vai se ampliando o que tem lá nos documentos do SNI, né? Então, eu acho que isso, assim, como não há um trabalho ainda em base para sustentar tudo isso, né? A gente vai, cada um pegando um pouquinho lá e tentando formar um contexto maior, né? Mas é isso que eu ia para te dizer, você for aí, sempre acompanhando a sua pesquisa, o que puder ajudar, e quem tiver também interesse, assim, quiser trocar algumas ideias, assim, estou à disposição. Obrigado. Joia, Marcelo, gratidão. Obrigadão, Marcelo. Aline, eu acho que a Aline vai trocar umas ideias contigo, muito bom. Vamos fazer uma última rodada, pessoal, porque já faltam 20 minutinhos para 5 e eu vou ter que sair daqui a pouco, mas, como eu falei, eu posso parar a gravação, mas vocês continuarem no debate bem empolgados. Eu ia pedir, Pséfora, para você falar para o pessoal um pouco por que você escolheu, no primeiro momento, Humberto para trabalhar, né, e não os demais. Eu acho que está mais ou menos implícito que era o padre que você tinha um pouco mais de informação, né, mas o que te chamou mais atenção nele, e talvez se pudesse comentar também aquela outra informação da tentativa de se comunicar também com entrevistas com a família, né. Até, Marcelo, aproveitando, bem, se ele está velhinho, né, torcer para que não tenha acontecido nada, que ele não tenha com problema de saúde, né, nesses tempos aí de pandemia também, mas manda, assim, outro e-mail e se dispõe a conversar com ele por telefone, talvez é mais fácil para ele, ou se ele quiser, talvez, marcar por vídeo, né, então dá para ele possibilidades de vocês conversarem por outros meios, quem sabe ele pode, né. Então, Séfora, por favor, querida. Professora, você perguntou primeiro por que eu escolhi, por que eu comecei pelo Humberto, né? Então, como eu falei, foi a partir do seu trabalho, foi seguindo você, né? Quando eu cheguei, você já estava estudando o padre, como é o nome dele? Luiz. O padre Luiz de Oliveira Santos, isso mesmo. Você já estava estudando ele, e aí as informações, os documentos os documentos relacionados a ele já me deram indicativos de outros padres que foram perseguidos, né? Naquele processo dele, alguns foram investigados e só ele foi processado, né? Mas ele já mostra alguns outros que foram investigados, então dali eu comecei a partir desses nomes, eu fiz algumas pesquisas, e realmente o padre Humberto, ele devolve mais documentos imediatamente. Em relação ao padre Humberto, tem uma questão relacionada ao nome, que já me instigou um pouquinho a curiosidade, porque existe a família Cavalcante e a família Cavalcante, né? E alguns documentos ele aparece Cavalcante, alguns documentos ele aparece Cavalcante. Então, isso me instigou a ir buscar e a tirar dúvida, e basicamente, ele devolve mais, o nome dele devolve mais documentos do que o padre Salomão, por exemplo. Por enquanto, só com o nome, ele devolve muito pouco, o arquivo devolve muito poucos documentos. Como você já tinha escrito sobre o outro padre, daí eu escolhi. Eu comecei a fazer tentar construir uma linha do tempo da vida dele. E aí, a história dele tem algumas questões que instigam a curiosidade,
né? Ele foi estudar na França, muitos padres aqui foram estudar na França, né? Em Roma. Exatamente, na Itália, desculpe, exatamente, na Itália, vários padres aqui foram. Então, no Arquivo da Cúria, a gente acha algumas informações relacionadas a isso, cartas, né, que eles trocam enquanto estão lá com os bispos daqui, né, os outros padres daqui. Depois, tem esse lado dele ter sido professor, dele ter feito concursos, dele ter escrito alguns livros, que também eu achei curioso, e depois ele tem algumas questões pessoais, né, que depois a gente pode conversar mais, mas no artigo eu já menciono, né, ele tem algumas questões pessoais que são curiosas, e depois ele deixa a batina, né, então tem um pedaço da vida dele que é sendo padre, e tem uma outra parte da vida dele que ele deixa de ser padre, que é quando ele vai para o Rio de Janeiro, ele se casa, e aí depois volta para cá, segundo o Suragi, a convite do ex-governador, do governador, não sei que período que o Suragi estava, eu acho que ele estava entre dois governos, e, enfim. Me instigou um pouco a curiosidade também, aquele documento, o principal documento, como eu falei, do Padre Humberto, é um documento que não é sobre ele, é sobre a mulher dele. E como eu sou advogada, eu estudo História do Direito, me instigou, isso aí eu acho que me fisgou na história do Padre Humberto, porque, basicamente, o SNI está discutindo naquele documento a possibilidade dela subir na carreira dela, não por questões relacionadas a ela, mas por ela ser casada com alguém que foi suspeito, que era investigado. Isso aí eu acho que me fisgou também bastante, sabe? Então, logo no começo, quando eu pensei em o que eu posso estudar relacionado a isso, essa foi uma ideia que eu tive, em fazer essa comparação da forma, ou seja, juridicamente, como é que aquela justiça do regime atravessa completamente os princípios do direito, né? Porque você não pode penalizar um parente por conta dos crimes de alguém, né? Há muito tempo no direito já é assim, mas o direito atravessado do regime fazia isso, né? Então, isso foi uma isca também, mas aí depois acabei não me aprofundando nessa questão, achando outros interesses. Estou lhe respondendo? Sim, tá sim, querida, é isso aí. O que mais que você falou? Não, porque era de fato isso, assim, é interessante de fato, e o César te deu aquela indicação da questão da trajetória de vida, mas das biografias, eu não sei, eu não necessariamente eu penso em trabalhar nessa perspectiva, mas eu entendo que é interessante, e eu fico lembrando também do Sérgio Coutinho, que ficava provocando a gente fazer prosopografia, né, identificar esses sujeitos, né, porque de fato é interessante que essa geração de jovenzinhos que estavam formados no seminário arquidiocesano, a partir da ação católica, a partir do Concílio de Trento, passam pela transformação que é a abertura que vai vir com o Concílio Vaticano II. Há um impacto muito grande nesse período, dessas mudanças que a igreja está começando a aderir da modernidade, e de fato que essa experiência de você ser um jovem padre, nesse momento de grandes transformações, eu acho que isso é interessante para a gente entender. Porque o livro do Serbin sobre o clero e questão social, ele vai abordar, sim, essa geração dos anos 60. Muitos jovens padres, estrangeiros ou brasileiros, que passam por esse processo da abertura do Vaticano II e que vão assumir tarefas políticas, parte deles abandona a igreja depois. Eles entram em choque com a instituição, exatamente pelos limites que são colocados, de, por um lado, você ter todo um incentivo para avanço, o choque que é dado com a realidade, né?
e com essas experiências pessoais também, inclusive, obviamente, né, essas coisas acontecem, as pessoas se apaixonam, o celibato é sempre tensão, é muito tensionado dentro da igreja, não é uma questão fácil, né? Então você tem um corpo de, vamos colocar assim, de sacerdotes que são de fato intelectuais, que é uma galera que tem uma formação filosófica, teológica, e que vai assumir postos avançados dentro da educação, como você apontou, e outros órgãos do Estado. Então, tem várias coisas que intercruzam aí o papel da igreja como essa instituição construtora de hegemonias, vamos dizer assim, mas que está dentro dessas diferentes, você coloca no seu texto, né? Naquela perspectiva que o Fernando Medeiros coloca dessas diferentes perspectivas, ideologias de classe que perpassam a igreja, ela não é instituição homogênea. Então, essas coisas todas vão se entrecruzando, né? Então, é assim, realmente a gente tem muitas expectativas com o seu trabalho, Séfora, e acho que o Marcelo poderia, de repente, sistematizar o que ele está pensando e participar do projeto com a gente, que por enquanto está só eu e Séfora. Na verdade, hoje está só a Séfora, ela que está levando à frente o projeto, porque eu não consegui avançar nada, 1 centímetro a partir daquele texto do Padre Luiz, eu não parei mais para trabalhar com as fontes, para ler a bibliografia, que eu sei que eu também preciso ler. Então, a gente está meio... Eu, pelo menos, não estou conseguindo contribuir muito mais, mas eu estou fazendo aqui só incentivo para a Séfora continuar, acompanhar a produção que ela vai fazer agora. Marcelo, se tu quiser ir chegar junto para poder construir com a gente essas discussões também. Aline, super bem-vinda também. Se quiser chegar junto, a gente bota lá no guarda-chuvão um projetão geral e cada um está aí desenvolvendo as suas questões específicas, porque é muito trabalho, realmente, que vai ser preciso ser feito para desenrolar, né? Todas essas discussões. Mas eu parabenizo o Séfora aí, o primeiro produto, e eu espero que você se inscreva para apresentar no simpósio temático do nosso LIER, que vai ter no Encontro Nacional de História. Todos vocês estão convidados a apresentar suas pesquisas, os formulários de inscrição estão aí disponíveis, tá? Eu vou passar a palavra para ti, Séfora, fazer seus comentários finais. Pessoal, se não tiver mais nenhuma pergunta, porque, de fato, eu vou precisar daqui a pouquinho sair. Pode falar, meu anjo. Tá, eu agradeço muito, só tenho a agradecer a disponibilidade de vocês em ler o trabalho e me ajudar. Vai enriquecer bastante esses comentários, as sugestões, e eu espero depois ter a oportunidade. Vou submeter, sim, professora, o artigo, né? Vou fazer algumas modificações a partir dos comentários dos colegas, e aí vou submeter, sim, ao Congresso. Agradeço muito a oportunidade. Muito obrigada, meu bem. Obrigadão. Então tá, pessoal, vou encerrar aqui a gravação, aí vocês aguardem 5 segundos, tá bom? Para a gente fazer os nossos despachos semanais.